É necessário que alguns inimigos sejam derrubados na sua vida. Você não consegue ter avanço na vida se você não tiver vitória sobre os seus inimigos. Amém, amém? Não adianta. Ninguém avança se não derrubar os Golias. Amém? E tem coisas que resistem à sua vida nas esferas espirituais que você desconhece. Que você não tem poder espiritual suficiente para lutar contra isso. A pergunta é, todos precisam de libertação? Romanos 3:23 diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Fala, todos nós necessitamos de libertação. A libertação é um processo de tempo e tempo. Fala, tempo a tempo. Cada mês, cada época, cada estação, Deus ele tem libertações para derramar sobre a nossa vida. É assim que ele fazia com o povo de Israel. Ele libertava em tempo a tempo a sua nação. Ele julgava os seus inimigos no mundo espiritual. O Senhor ele tem um tempo, fala, Deus tem um tempo oportuno para me libertar. Isso aí. Segundo ponto importante, fala, a libertação, ela não vem, esse ajuste aí, tá? Fala, a libertação, ela tem um tempo oportuno e ela vem em níveis que eu estou preparado. É isso aí. Porque tem muitas coisas que para Deus mexer na sua vida, você tem que estar preparado para suportar. E tem que estar preparado para manter esse nível de libertação. A libertação é tão importante para quê? Ela abre o nosso desígnio. Fala, a libertação, ela abre o meu desígnio. É isso aí. O Senhor ele tem tempo certo que Ele vai julgar tronos e forças que resistem você nas esferas espirituais e terrenas, de entrar no seu desígnio, de conquistar as bênçãos, as heranças espirituais que estão reservadas nas regiões celestiais a favor de vocês. Eu lembro uma época que eu estava num propósito que a gente pendurou mais de 40 dias no monte. Foi uma época muito violenta. Eu tive que vencer muitos demônios, muitas coisas tenebrosas naquela época. Para mim foi uma das maiores libertações que eu recebi, foi naquela época. Porque eu transitei de dimensão espiritual. Né? Eu vi coisas que eu vou escrever isso. Acho que está chegando o tempo de eu escrever isso. Né? Ensinar sobre essas coisas. Eu lembro naquela época que eu tive uma visão, a gente já estava 14 dias em jejum, e eu vi os céus. Era tão terrível, os primeiros 14 dias, foi algo tão tenebroso para mim, para a equipe que estava lá, inclusive minha mãe estava lá, aquela equipe que estava ali sofreu aqueles 14 dias, porque a gente estava debaixo de um céu de bronze, 14 dias, tudo que é tipo de crasas malignas apareciam ali em cima daquele lugar onde eu estava, e a gente foi vencendo, 14 dias, não parávamos de orar, oração de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Passávamos um ciclo de oração no acampamento onde nós estávamos, descíamos para outro monte, passávamos a madrugada toda em oração naquele monte. Quando batia 6 horas da manhã, nós subíamos para o acampamento de volta, continuava em oração, voltava em oração. Então a gente orava uma base de acho que mais de 15 horas por dia. E a gente estava buscando. E de repente eu tive uma visão, depois de 14 dias. Eu vi os céus e muito ouro em cima do céu. Muito ouro. E tinha um espírito chamado Rainha dos Céus. E o Senhor falava assim, esse espírito, ele tem roubado e retido aquilo que pertence aos meus santos na terra. Aí Deus falou para mim assim, leve uma oferta em ouro para Israel. Eu falei, como é que eu vou levar uma oferta em ouro para Israel? Aí o Senhor falou, comece pela aliança, está no seu dedo. Eu tirei a minha aliança, levei para o acampamento, fiz um altar lá, tinha um altar que a gente fazia lá, 12 pedras simbolizando o governo, etc. Eu falei, pessoal, ó, Deus falou para mim para Israel levar uma oferta para resgatar heranças que estavam clausuladas, presas nas regiões celestiais. Que elas vão ser liberadas sobre nós, nossos ministérios, aonde eu for, essas heranças vai ser liberado para as pessoas das dimensões espirituais. Irmão, que época tremenda, que época tremenda.
Eu lembro que eu lancei minha oferta ali, o pessoal da equipe estava ali, ofertaram aliança. Foi a primeira oferta em ouro que eu dei a Deus na minha vida. E aonde eu ia, as pessoas ofertavam ouro para mim. Aonde eu ia, onde eu passava, eu recebia ouro. Nas igrejas onde eu passava, e era raro eu abrir e falar, e muitas pessoas eram movidas a ofertar. Eu sei que eu fui com uma boa quantidade de ouro para Israel. Teve uma situação que eu estava no aeroporto de Genebra, acho que é Genebra, isso, que eu lembro que a gente tinha que trocar de mala, e eu não tinha visto que dentro de uma das malas tinha ficado um bolinho de aliança de ouro. E a gente trancou e fechou a mala, deixou a mala no canto, largou uma ali no lixo mesmo, para trocar de mala, que aquela mala estava velha, pegamos uma mala nova e a gente ia sair. E fui embora. Eu estou subindo uma escada rolante assim, aí eu olho para baixo, e algumas pessoas que estavam comigo naquela viagem, indo de viagem para aquele mesmo local comigo para Israel, olharam rolando no chão, um bolinho de aliança de ouro. Meu Deus, a gente subiu, desceu pela outra escada e falou: Senhor, como isso é possível? Como é que pode aquele bolinho de aliança que sobrou, que eu não tinha visto, estava dentro da mala, ter saído de dentro da mala e rolado no chão, para você ver que nenhuma oferta se perdeu. E Deus fez a gente ver aquilo rolando no chão. Aquilo era incrível para mim. Estou falando diante de Deus, queridos. Peguei, levei. Eu lembro que naquela viagem para Israel, houve uma tempestade de neve e foi embargado o voo. E ficamos no aeroporto presos. Eu fiquei orando. E apareceu um anjo para mim, inclusive esse anjo está aqui hoje para libertar vocês. Ele apareceu e falou assim para mim: eu vou te levar para Israel. Eu vim para te levar para Israel. Eu estava em oração, sentado no meio do monte de gente lá no aeroporto, e eu vi aquele anjo imenso, moreno, muito forte. Falou: eu vim te levar para Israel. Irmão, aquele anjo, ele abriu uma porta para mim no mundo espiritual, me colocou num voo, e eu consegui sair daquele lugar onde eu estava em Genebra, e eu voei para Israel. E fui embora para Israel. Deus me abriu um milagre. Aquele anjo me arrancou de onde eu estava com aquela, acho que 5 pessoas, 6, não me lembro, que estavam comigo, e fomos embora e conseguimos um encaixe. E Deus abriu para a gente. Eu lembro que a tempestade ela cessou, Deus abriu o tempo, e o único voo que conseguiu para Israel foi o nosso. A gente conseguiu entrar. Chega em Israel, olha o que a libertação faz, hein? Chega em Israel, falei: onde eu vou dar isso, Senhor? Aí o Senhor me orientou a procurar o instituto do templo de Israel lá, onde estão construindo o terceiro templo lá. Aí eu fui lá. No dia que eu fui, eram umas pessoas que falavam inglês, aí tinha um pessoal que interpretava lá junto comigo, falei que eu tinha uma oferta para dar, ele falou: amanhã, 10 horas da manhã, você traz aqui. Aí voltei no dia seguinte, quando eu cheguei lá, tinha uma brasileira judia, né, descendente de judeus, e ela era uma judia mesmo, e eu fui atendido por ela. E aquela mulher me tratou muito bem. Nossa, eu tenho até hoje o vídeo gravado com aquela mulher. E eu falei assim: eu vim trazer um propósito, Deus colocou no meu coração assim, 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 assim. Falou assim: peraí, eu vou chamar uma pessoa aqui para te atender. Aí chamou, ela falou em hebraico lá com um senhor lá. E eu falei assim: eu quero a sua bênção, eu quero a bênção de vocês para a gente ir embora. Deixar a oferta aqui. Ele falou assim: ó, eu não tenho autoridade para dar bênção para você. Só tem uma pessoa que tem essa autoridade de dar esse tipo de bênção, que é um sumo sacerdote da linhagem de Arão. E ele está aqui hoje, vou ver se ele te atende. E a mulher interpretava para mim. Aí esse homem subiu e desceu com um senhorzinho, que ele era da linhagem de Arão mesmo. E esse homem me atendeu, e eu falei o propósito, eles interpretaram lá em inglês lá. Ele falou, eu falei assim: eu quero a sua bênção. Aí ele: oh man, amen. Good bless to you, to family, nação. Começou a falar para mim: abençoa tua família, abençoa tua nação, abençoa sua vida. Que aí começou a falar que God is... E o pessoal interpretando. Eu só recebia, e dei na mão dele. Aí Deus faz um cara, no meio de lá do buraco lá do Rio de Janeiro, no monte, com um monte de louco, fazia um propósito para levar ouro para Israel, tudo pobre, e aonde eu passava comecei a receber ouro. Olha só. Deus faz um milagre, me joga dentro da Europa eu vou para dentro de Israel, me coloca num voo que era impossível, um anjo aparece para mim, me coloca diante de uma das pessoas mais importantes de Israel. E eu estou dando ouro, um cara pobre dando uma oferta de ouro na mão dos homens mais importantes de Israel. Falei: como é que pode uma coisa dessa? Aí, o que aconteceu comigo?
Quando eu volto ao Brasil, minha vida começa a passar uma revolução. Uma revolução. Eu comecei a ter muito mais acesso. E naquela época eu tinha sido consagrado apóstolo. Foi exatamente, eu passei dali em diante 2 anos. Os 2 anos mais terríveis da minha vida. Tenebrosos foram aqueles 2 anos. Passei 2 anos imerso na dimensão, lutando contra o ocultismo, lutando contra a bruxaria satanista, todos os tipos de bruxaria que eu passava. Fiquei na capital mundial da maçonaria, onde estava o Templo Mundial da Maçonaria, no centro de Toulon. Irmão, eu não dormia dia e noite. Dia e noite. Quando batia 10 horas da manhã até meio-dia, era a única brecha no horário que eu conseguia descansar, era ali. Fora isso, eu não dormia mais. Só guerra contra demônios, bruxaria, dia e noite. E a coisa era brava. E a coisa era muito brava. E Deus me jogava lá só para me aprender a lutar, a batalhar contra as forças do inferno. Eu estava sentado aqui, estou dentro de uma dimensão de um livro que eu estou escrevendo sobre os últimos dias. E eu sento aqui, toda hora que eu sento, eu me concentro pouco, já vem essa frase: tempos terríveis. Que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Tempo onde nós estamos vivendo uma grande onda de engano. Todos os dias alguém é consagrado apóstolo nessa nação. É uma coisa que às vezes me dá uma repúdia. Que eu falo: Senhor, acho que eu vou sair desse negócio de apóstolo, vou ficar como missionário. Porque esse povo está querendo arrumar sarna para se coçar e chicote para apanhar. Porque o que eles estão fazendo, transtornando o verdadeiro ministério apostólico. E a primazia, vou falar algo para vocês. Lutar, entrar na dimensão do apostólico é guerra. Não existe um manto que traga mais guerra na terra do que um manto apostólico. Manto de profeta não chega perto da dimensão de um apóstolo no mundo espiritual. Os anjos apostólicos são muito maiores do que os anjos de profetas. O T.B. Joshua, o falecido T.B. Joshua, ele disse uma coisa: ele era conhecido como profeta, mas ele era apóstolo. O anjo do apostólico falou com ele: você é levantado como apóstolo das nações. Por isso que ele teve um alcance e deu tanto ensinamento, tanta escola para tantos líderes, ativou tantos ministérios na terra. Era evidente o apostólico na vida dele. E ele foi também um grande profeta. Então, todo grande apóstolo tem que ser também um grande profeta. Então, nós estamos num tempo que nós estamos numa era do engano. E se você observar o apostólico no Brasil, ele é algo parecido com, sabe, coach? Algo mesclado com riqueza. Algo que parece que é só para a elite. Algo que não tem nada a ver com os pobres. Parece que os pobres para o apostólico dessa nação é só aqueles que recebem cesta básica. É um negócio assim. É um negócio assim. Totalmente contrário e oposto do que as escrituras dizem. Totalmente oposto. Inclusive, o próprio apóstolo Tiago exorta esse tipo de pessoas que estão dando honra para quem tem dinheiro, riquezas. E estão menosprezando os pobres. E Tiago diz: porventura não são os pobres que são herdeiros do reino dos céus? Aí nós estamos nessa era do engano, onde que parece que apostólico é sinônimo de ter dinheiro, riqueza. Aí o primeiro erro que nós encontramos, já vou começar a libertação com vocês aqui já. O primeiro erro de fundamento apostólico nessa nação que eu encontro, biblicamente, a primeira falta deles diante de Deus como apóstolo é o manto de libertação. A maior ordem, a primazia, a primeira ordem que Jesus deu aos apóstolos: ide e fazer discípulos em todas as nações. Em meu nome expulsarão demônios. Então, eu não consigo entender que apóstolos são esses que não expulsam demônios. Que parece que a questão de expulsar demônios tem que ser oculta, escondida, e sendo que isso foi a coisa mais pública que Jesus fez: libertar as pessoas dos demônios. Sabe o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Não sei, não fala o nome dela direito não, que ela liberta público, uma apóstola Kathleen, uma coisa lá, não sei, né? Não sei o nome dela direito. Fala lá, está ministrando, ministra a libertação, as pessoas são libertas. Deus está usando ela.
uma mulher de 8 anos de convertida, falou simplesmente assim, não sei, Deus falou para mim que era para me libertar as pessoas e para me evangelizar e libertar elas. Eu aceitei. E uma profeta veio e falou que era para mim operar no apostólico, operar e libertar as pessoas. Fazer o que tem que ser feito. E ela começou a fazer isso. Aí simplesmente Deus usa uma pessoa de uma fé inocente, simples. Não tem profundidade apostólica nenhuma, nem profética. É muito simples ela. Mas simplesmente Deus usou ela, que está com uma rede agora de mais de não sei quantos milhões de seguidores, para bater um monte de líder, um monte de apóstolos nos Estados Unidos que não está mais libertando o povo. Aí o Senhor está um tapa na cara deles. Aí as multidões estão indo atrás dela. Bem feito. Sabe por quê? Porque eles estão desprezando o ministério apostólico do próprio Cristo, porque a unção apostólica é uma unção de continuidade. O que Cristo começou a fazer, um apóstolo tem que dar continuidade, ele tem que fazer a mesma obra, as mesmas, e obras ainda maiores. E qual foram as obras deles? Expulsar demônios, primeira coisa que ele começou a fazer. Primeira coisa. Segundo, curar os enfermos. Milagres e maravilhas. Curas, sinais e maravilhas. Então você vê que as unções primárias dos apóstolos não tem, você não vê mais. Você vê megas conferências de tudo, mas cadê os demônios saindo das pessoas? Aí Deus vai pegar algumas pessoas aí que são infantis, infelizmente, mas são determinadas a trazer reino, e Deus está usando. E dá um monte de pessoas seguindo essas pessoas. E aqueles que eram mais maduros, que deveriam honrar o apostólico, infelizmente não estão fazendo. Porque eles estão optando pelo sistema. Aí eu estou observando alguns famosos. Deus deu a eles. Veio com uma boa palavra, mas cadê a libertação dos demônios? Cadê a libertação? Cadê a expulsão do demônio? Cadê os milagres e maravilhas? Cadê os pobres sendo cheios do poder do Espírito Santo nessa terra? Você não vê. Então, por causa desse espírito sedutor dessa era, chamado entretenimento, riqueza, influência, os homens estão fazendo o quê? Negligenciando os mantos dele para não ser escandalosos. O que as pessoas vão pensar de mim se eu expulsar demônio? Então, eu estou vendo que o apostólico é uma coisa mesclada com sede por crescimento financeiro, expansão de estruturas, crescimento de estruturas. Mas o Senhor falou uma coisa para mim e vai acontecer, já começou a acontecer. Eu vou arrancar o poder deles, para não perder a alma deles para o inferno. O Senhor pessoalmente falou isso comigo. Vou abalar esta nação. Então Deus vai começar a levantar, sabe quem? Levantar uma geração que já está posicionada, já começou essa geração já. Senhor, meus tovares de amendoeira descendo para mim. Como Deus levantou Jeremias, está levantando a gente. Então Deus levanta um Jeremias no meio de uma geração de um monte de profetas e um monte de homens que não estavam ouvindo o verdadeiro profético do céu. E Jeremias entrou para quebrar o sistema naquela época. A unção que Jeremias tinha, violentíssima. Era uma unção de derribar, de destruir, de edificar e de plantar. Eu estava nos voos de umas viagens que estava fazendo, o Senhor apareceu para mim e falou assim, vou te dar uma unção de governo para destruir e derribar o que eu não plantei e edificar o que eu quero edificar. Então, por isso que eu estou passando essas guerras. Guerra, tronos, força, satanismo, bruxaria, todo tipo de capítulo que eu estou vendo no mundo espiritual. Mas é para isso que nós estamos aqui, para ver, para operar com o sobrenatural. Então, o que é o verdadeiro apostólico? São de guerras violentas, são aqueles que estão na frente a frente, na batalha espiritual, pela libertação e pela edificação de uma igreja santa na terra. Então, os apóstolos são grandes libertadores. O manto de libertação é do apostólico. Jesus impartiu isso nos 12, depois nos 70, antes da sua ascensão, ele deu uma ordem para os apóstolos. Vão nas nações, expulse os demônios, cure os enfermos. Pregue em meu reino. Esse é o verdadeiro apostólico. Só que
A unção apostólica é uma unção de governo que atrai riquezas. Os apóstolos recebiam, o povo vendia suas propriedades, depositava aos pés dos apóstolos, porque esses são homens que têm uma integridade, eles têm uma cobertura, uma proteção na área financeira poderosa. Verdadeiros apóstolos não se corrompem com dinheiro. Eles são captadores de recurso para investimento. Simplesmente assim. Simplesmente é de Deus, é assim que acontece. Tudo que Deus me deu desde que eu entrei no apostólico, podemos ver claramente em todo investimento no ministério. Tudo que Deus me deu, todo recurso, tudo. Porque é uma unção que atrai, é para investir, para a expansão do reino de Deus. Eu tinha uma visão ali, eu estava ali atrás, eu ouvi um anjo falar algo comigo, falou uma coisa muito tremenda comigo, eu falei, Senhor, que isso aconteça. E eu fiquei pensando nas primeiras coisas que eu investiria na terra, se isso acontecer. Por quê? Porque Deus levanta o apostólico, porque isso é uma unção de construção, de edificação. É a unção que mais trabalha. Um profeta não chega nem perto de um apóstolo na área do serviço. Que não existe uma unção mais poderosa do que o apostólico para criar edificação na terra. Eu não vou ficar dando muita parecer, não vou abrir muito não, porque tem muita gente que vai copiar do apóstolo lá, vai querer tentar aplicar, e não vão conseguir. Se não é verdadeiro apóstolo, não consegue fazer o que o apóstolo verdadeiro faz. Primeiramente aí. Primeira coisa, existem as regras, Deus me deu toda a revelação, só que eu recebi isso por revelação. E eu já li muitos livros, até em inglês, eu tive que traduzir para mim entender o apostólico, e não tinha o que eu entendi pela revelação. E eu recebi do Senhor. Aí eu estou pensando se eu vou escrever um livro aí, Desmascarando os Falsos Apóstolos. Acho que eu vou escrever um livro disso aqui. Ou vou escrever assim, quem é o verdadeiro apóstolo? Aí eu taca ali pancada nessa nação, joga no fogo. Deus vai me usar. Eu estou pensando seriamente em escrever esse livro. Eu falei, Senhor, em tudo que tu me deste, eu não me considero digno de ser um apóstolo. Estou falando com toda sinceridade. Quando estou diante dele, eu falei, Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. Na Ásia Menor, onde tinha as 7 igrejas da Ásia Menor, naquela época, existiam 7 anjos que representavam 7 apóstolos naquela época que existiam, que cuidavam dessas 7 igrejas da Ásia Menor. Eram anjos que representavam o governo de Cristo na terra, que davam mantos aos homens na terra. Eu vou trazer descrições do que é manto, que vocês nunca me ouviram falar. Descrição do que é um apóstolo, que ninguém nunca me ouviu falar. Eu recebi uma chave, eu estava no monte, eu falei assim, essa chave assim, de ouro velha, antiga, assim, bem antiga mesmo, uma chave velha, muito antiga. Eu falei assim, você vai conhecer o verdadeiro fundamento apostólico que você ainda não conhece. Eu falei, Senhor, e tudo como é que revelou? Falou, isso aqui é o que você não sabe ainda. Eu falei, então, eu estou aguardando novas revelações chegar. Só que eu estou falando uma coisa com o Senhor. O Senhor, ou deu um basta, ou teus verdadeiros vai começar a sofrer ainda mais. Isso é a época de se eu mostrar quem é que não é, então me levanta para mostrar quem é que não é. Se não for para me levantar para a guerra, para bater de frente, não me levanta. Porque eu estou determinado a ir para a guerra. Então pronto. Eu amadureci para isso. Não é um sentimento efêmero, não é um sentimento emotivo, romantizado, não. Eu posso estar tão vazio, tão quebrado que eu falo, me levanta para a guerra. Se não for para isso, para te honrar nisso, me tira fora. E se for para me ficar pregando nos púlpitos aqui, se não for para isso, me tira fora. Vou virar escritor, Senhor. Se não for para cumprir um propósito que o Senhor me falou, eu não quero ir à frente. Porque essa geração está precisando de homens violentos, valentes, que venham entrar para tirar o povo do engano e combater esses falsos apóstolos nessa nação. Por causa deles, o caminho está sendo ainda mais difamado. Porque agora caiu na moda ser apóstolo. O negócio inverteu. Estava sendo muito contraditório ser um apóstolo. E na época que eu fui consagrado, estava sinistro ainda, tá? A gente estava apanhando pra caramba. Só que agora o negócio mudou. Agora está sendo social. Rapaz, o clube dos apóstolos está crescendo. Eu falei, Jesus.
Só que assim, mesmo que seja rejeitado por esse sistema, eu não estou nem aí para isso. Está cheio de milhões de almas que nunca se converteram, que vão ouvir o evangelho através da minha vida. E Deus vai nos dar megas igrejas, vai me dar multidões de pessoas que nunca ouviram o evangelho e vão se converter. Eu não estou nem aí para o grupo social deles. Não estou nem aí para aquele que já tem salvo, que acha que tem alguma coisa. Não estão demonstrando nada, as pessoas não estão sendo libertas, a gente não vê demônios saírem. Que mega unção é essa que diz que os demônios não saem, principado não é jogado, os milagres verdadeiros não acontecem. Então eu falei, Senhor, me prepara para demonstrar os verdadeiros sinais e maravilhas que um apostólico ele carrega nessa terra. Então Deus está me preparando no Nordeste para mostrar isso. Na cidade, o povo aqui tem médico. Você não quer milagre maravilha, não? Quer não? Milagres maravilha acontecem onde tem escassez. Onde não tem dependência no dinheiro, na riqueza, nos médicos, na tecnologia. Ali acontecem verdadeiros milagres. Ali sim acontece. E eu quero saber essa noite para você. Você quer estar dentro de um ministério apostólico, se prepara que você vai ser liberto. Você vai ser liberto e você não vai fugir da libertação. Não vai ter como. Essa noite passei eu e a profeta Rosana aqui, ó, só na guerra, a noite inteira. Só fui dormir 4 horas da manhã, por isso que eu não entrei na oração das 5 horas da manhã, porque 4 horas da manhã eu não aguentava mais. Vamos para um monte de oração, viemos do monte, voltamos na guerra e ficamos. Falei, está chegando a hora de libertar o povo agora, Senhor. Então, primeiro, as forças das trevas regionais, elas criam uma grande resistência inicial. Demora-se um tempo. Daqui a pouco, a abertura do portal das libertações, elas começam no ambiente. Por quê? Porque a fé apostólica começa a ser dada a vocês. A fé, o tratamento, a disciplina, a palavra, esta palavra. Querendo ou não, você está sendo transformado. Quanto mais vocês ouvirem que eu prego para vocês, que os ministros desse altar de Baixo da Sanção pregam, olha o que vai acontecer com você. Consciente e inconscientemente você começa a ser transformado. Você começa a adquirir uma fé, percebendo ou não, só por causa do contato com essa palavra, você é transformado. Você volta a passar uma fase de evolução. A sua mente começa a evoluir. Você vai começar a pensar diferente. Só de você ficar ouvindo. Fica um ano ouvindo aqui dentro do pregar para tu ver que tipo de pessoa você vai ser depois. Você é aquilo que você ouve, aquilo que você dá ouvido, influência no seu coração. Então, se você permitir que essa palavra cresça, nós vamos ter uma temporada agora violenta, 9 meses, todos os materiais, todos os ensinos vai ser aplicado para você do que já foi escrito, aí eu entro com a nova etapa do ministério. Novos módulos, ativação profética 2, 3, manual de libertação. Aí que você vai entrar numa outra esfera com a apóstolo agora em diante. Amém, amém? Mas eu preciso cumprir esse propósito. Você que está comigo, amém, amém? Então se dedique a isso, porque a tua libertação, ela vai abrir. Amém, amém? Fala, libertação é um dom de Deus. É o pão da mesa dos filhos. Jesus disse para aquela mulher cirofenícia que vinha desesperada atrás dele para libertar a filha dela, estava endemoniada. Falou, não é lícito jogar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Mas ela falou, até da migalha, os cachorrinhos comem da migalha da mesa. Falou, tá bom, mulher, grande sua fé, você é humilde, recebe a sua libertação. Então, sinal, para ser liberta tem que ter humildade. A mulher, se ela não fosse humilde, se humilhasse, não teria libertação na vida dela, nem da filha dela. Mas Jesus testou a humildade dela. Ele confrontou o orgulho dela. Então você vê que o que mais bloqueia a libertação é o orgulho. Porque você vai em muitas igrejas, a libertação não acontece. As pessoas estão presas a uma fé destituída da verdade. É uma falsa fé. Acham que não precisa ser liberto. Então, para você ser liberto, você tem que ter fé para isso. Segundo, tem que ter reconhecimento. Então Deus tem que quebrar o orgulho. Tem muita gente que vive de aparência dentro do sistema religioso, estão com a vida virada de trás para frente, toda quebrada, e ainda estão no orgulho achando que não precisam de libertação. Bom, eu já passei muita assembleia, muito tipo de igreja por aí, batista, assembleia, todo tipo de gente. Eu vi as boas aparências. E quando eu entrei na casa deles, não era nada aquilo que eles aparentavam em público. Uma família totalmente destruída. Pessoas que eram arrogantes. Não tinha Deus ali dentro. E líder de grandes igrejas. Então as aparências estão enganando muito. Então Deus vai despertar sim uma geração que não vai mais tolerar os falsos apóstolos.
que não vai tolerar mais falso pastor, que não vai tolerar mais um evangelho sem o poder de Deus, irmãos. E não se preocupa não, que os que estão ainda brincando, eles vão ser corrigidos, eles vão amadurecer. Tem muita gente que está manifestando poder de maneiras ilegais, e a outras de maneiras precipitadas, infantis, mas eles vão amadurecer. Amém? Imaturidade não é pecado, é uma fase. Fala amém. Fala, não é pecado você ser imaturo, meu querido. Se a pessoa é imatura aqui dentro, glória a Deus por isso que ela está tentando alguma coisa. Ela está tentando, então faz parte. Mas você vai amadurecer.